Filipenses capítulo de número 2, o texto vai dizer assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora o texto vai dizer sobre o sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 6. Tendo forma de Deus, não usurpou de ser igual a Deus. Era algo que ele deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe grandemente na reflexão dessa palavra, e que o Senhor venha tomar a nossa vida de açoite, tomar o nosso coração, nosso sentimento, nossa vida, levar cativa a nossa mente à obediência, a ponto de nos tornarmos parecidos com Cristo. Espírito Santo vem e fala, Espírito Santo vem e revela, Espírito Santo vem e move em nós e através da nossa vida. Cumpre a tua palavra na nossa vida, para que possamos não apenas aprender, mas viver por ela, viver na realidade bíblica, viver a partir dos princípios dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto é um texto muito claro. Nós podemos fazer desse texto uma divisão muito simples em duas partes. Primeiramente, o texto vai falar sobre o nosso relacionamento interpessoal, entre os irmãos, família, a família da fé, nossa família biológica, os nossos relacionamentos interpessoais, o nosso convívio, o nosso trato com família, casamento, pais e filhos, patrão, empregado, e uma série de coisas, e uma série de momentos que nós temos durante o dia com pessoas. Nós somos relacional, nós somos um ser relacional. Então, de uma certa forma, você durante o dia relaciona com todo tipo de pessoas. Relaciona com os da sua casa, relaciona com os da sua empresa, relaciona com os da sua escola, relaciona com os da igreja, relaciona com a sociedade. Uma parcela da sociedade, você se relaciona com ela. Eu me relaciono com uma boa parte da sociedade. Então, esse é um relacionamento interpessoal. E a primeira parte do texto vai trazer esse relato, ou seja, vai trazer essa revelação, vai trazer aqui princípios, algumas coisas, dicas de como nos relacionar. Ele diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, o escritor
O apóstolo Paulo, ele está tratando de amor, de fraternidade e, acima de tudo, de uma postura de humildade no trato dos nossos relacionamentos. Eu estava pensando sobre esse texto, e um texto que se encaixa definitivamente com o tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas aqui, compreender acerca desse texto, a forma que nós nos relacionamos, e aqui tem algumas pistas para isso. Ele vai dizer assim, olha, a introdução dele é: vocês acham que há algum conforto, alguma consolação, alguma comunhão? Existe coisa boa nisso? Se vocês entendem que existe coisa boa nisso, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E aí ele vai dar algumas dicas aqui importantes. Primeiro, não façam nada por contenda. Existe pessoas, irmão, que até fazem, até constroem algumas coisas, mas constroem debaixo de contenda, debaixo de briga, debaixo de alguma questão. Ele disse assim, olha, não façais nada por contenda e nem por vanglória. Sabe quando a gente faz as coisas para se aparecer, por vanglória? Irmão, isso não é um sentimento de Deus. E ele disse, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. E aqui é uma grande chave, a chave que vai fazer você ser vitorioso nos seus relacionamentos com as pessoas. Humildade. Amém? Humildade, considerando os outros superior a você. E no verso 4 ele diz, não atente cada um somente para aquilo que é seu, mas também para aquilo que é dos outros. E nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia, glória a Deus, o povo se movimenta. E é importante a gente pensar sobre isso nessa época, porque nós não devemos fazer para as pessoas, não atentar naquilo que só eu tenho, só o que eu tenho ou o que eu posso ter. Não, eu não posso me aproveitar de uma situação como essa para me dar bem enquanto muitos estão se dando mal. Eu não posso me aproveitar de uma situação de pandemia para ter lucro em cima das pessoas, para aumentar o meu lucro enquanto muitos estão passando fome, necessidades básicas. Então não atente somente para aquilo que é seu, mas para aquilo que é dos outros. Então nós temos que cuidar, ter um cuidado especial nesse trato. E aí o texto vai fazer uma transição, vai revelar isso tudo na pessoa de Jesus. Então o modelo que nós podemos seguir. Então ele faz um pano de fundo de como deve ser o relacionamento das pessoas. E agora ele vai falar, esse sentimento só pode haver em nós, se houver em nós o mesmo sentimento que houve na pessoa de Jesus. E aí que eu quero pensar com vocês. Ele diz assim, de sorte que haja em vós, verso 5, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui eu chamo de postura, atitude. Esse sentimento aqui é mais do que um sentimento, isso aqui é uma postura que Jesus assume, que Jesus adota. O texto no verso 6 vai dizer, ele sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Esse texto, irmãos, para que nós possamos ter uma noção clara, trata do autoesvaziamento de Cristo. A teologia trata esse texto como o autoesvaziamento. A palavra grega que define o autoesvaziamento é kenosis. Essa palavra vai dizer que ele, sendo Deus, deixou de ser igual a Deus. Então, para exemplificar tudo isso que o apóstolo Paulo introduziu a respeito do relacionamento que nós temos que ter com as pessoas, respeitando as pessoas, considerando elas superiores a nós mesmos, não fazendo as coisas por contenda, por vanglória, mas sim por humildade, considerando as pessoas superiores a nós, toda essa postura, toda essa ideia de um relacionamento santificado com as pessoas, honrado, respeitado com as pessoas, ela parte do princípio que existe um modelo. Jesus é o modelo para nós seguirmos. Jesus é o modelo de relacionamento íntegro, verdadeiro.
Então, se nós quisermos viver uma vida e nos relacionarmos tanto com as pessoas quanto com Deus, nós precisamos extrair da pessoa de Jesus esses princípios para viver nesse tempo. E o primeiro é esse: Jesus sempre foi Deus, mas abriu mão de sua glória. Então, para você se dar bem na vida, para você ser saudável nos relacionamentos, tanto com pessoas quanto com Deus, você tem que abrir mão do seu eu. Eu devo abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Eu tenho que abrir mão do meu ego, do meu egocentrismo. Abrir mão daquilo que imagino ser bom para mim, mas que ao ser bom para mim não atinge o meu irmão. Tem muitas coisas que é bom para nós, irmão, mas não é bom para mais ninguém. Nós devemos abrir mão disso. Essa é um princípio. Jesus sempre foi Deus e abriu mão de ser igual a Deus. Tinha a glória e abriu mão de sua glória. E o texto vai continuar dizendo: considerou, ele devia se apegar, mas ele não considerou o ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Aqui eu aprendo outro princípio, além dessa abnegação. A primeira pode se chamar de abnegação. Abrir mão da glória, deixar de ser Deus para ser homem. Ele não deixou de ser Deus para ser homem. Ele abriu mão da postura de ser Deus. Enquanto homem, ele não usou dos atributos de Deus. Porém, Jesus sempre foi Deus e sempre foi homem. Mas nenhum dos momentos da sua vida como homem, ele usurpou dessa glória. Ele não tirou o benefício do poder. Ele não tirou o benefício de ser o próprio Deus. Ele abriu mão desse direito que ele tinha para ser homem. Então Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Porém, como homem, abriu mão de ser igual a Deus. Então eu vejo aqui uma segunda implicativa, ou um segundo princípio, que é a lei do desapego. Jesus aplicou na vida dele a lei do desapego. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele não apenas deixou de ser igual a Deus, mas ele se tornou servo de todos. Sabe o que me chama muito a atenção? É que eu vejo muito servo querendo ser igual a Deus. Muitos homens que não querem viver a vida comum. Seres humanos que não querem ser seres humanos. Querem ter superpoderes. Querem ser vistos pelos outros. Gostam de se aparecer. Não abre mão do direito até que tem, para que esse direito favoreça outro. Não se desapegam de nada. Eu creio que com toda a história da pandemia no Brasil, Deus está fazendo o povo fazer uma leitura de si mesmo e desapegar de algumas coisas. Desapegar de alguns detalhes dessa vaidade exagerada. Essa vaidade, essa vanglória exagerada. Esse nariz empinado, esse tupete, que às vezes, não são todos, mas às vezes alguns, ainda como cristãos, têm e mantêm essa postura de orgulho, de prepotência. Deus está querendo tratar isso em nós, irmãos. Precisamos nos humilhar, precisamos desapegar de uma série de coisas. Desapegar dos nossos achismos. Desapegar de uma visão que só aquilo que a gente pensa é que está certo. Desapegar de coisas materiais, bens materiais. Tem gente que é agarrado com isso, preso aos bens materiais, ganancioso, preocupado com os bens materiais, com o ganhar, com o ter. Não sossega a sua alma, não aquieta o coração.
nada é suficiente, está sempre ansioso. E deixa eu lhe dizer, a ansiedade é pecado. Nós lidamos com a ansiedade como se a ansiedade não fosse problema. Eu vejo muito crente, muitos cristãos falando assim, ai, estou ansioso, irmão, a ansiedade não é de Deus. Ansiedade não é de Deus. Por que andais ansiosos por coisa alguma? Jesus, quando fala sobre ansiedade, ele fala que isso é coisa de gentil, não é coisa do povo de Deus. Essas coisas os gentios procuram e buscam. O quê? Que eles buscam? Buscam sempre mais. Preocupa com a comida, com a vestimenta, preocupa com aquilo que vai ter, com aquilo que não vai ter. Sempre estão preocupados com o adorno externo da vida e nunca estão preocupados com o desapego. Deus está querendo ensinar a nossa nação, as nossas famílias, a desapegar um pouco mais, a desacelerar um pouco mais. Será que você não está vendo? Será que nós não estamos compreendendo que Deus nos deu uma parada, um pit stop, puxou o freio de mão, dá uma sossegada, aquieta a tua alma, desapega de uma série de sentimentos que está aí no seu coração, desapega dessa ideia religiosa que você tem, de que tudo tem que funcionar do seu jeito, de que se não funcionar do seu jeito não serve. Desapega desse eu exagerado que tem te arrebentado, te levado à ansiedade, a tomar remédios para dormir. Irmão, acalma, desapega. Tem coisas velhas entulhadas no fundo da alma, lança fora. Lança isso na mão de Deus. Jesus tinha toda a glória. Veja bem, Jesus era detentor de todo o reino, de toda a glória. Não era coisa ruim não, era coisa boa. E mesmo assim ele desapegou. Desapegou do trono. Abriu mão do trono. Abriu mão de toda a sua glória. E nós às vezes não abrimos mão nem de um lugar para o outro sentar. Não abrimos mão nem de uma roupa. Não abrimos mão, não deixamos o outro passar na nossa frente numa fila. Nós às vezes somos mesquinhos, não dividimos o que temos. Nós só contribuímos ou doamos aquilo que está sobrando. Nós nunca demos uma coisa boa. Não todos, não estou generalizando, mas alguns de nós precisam aprender com toda essa situação, que é época, é tempo de Deus nos ensinar princípios. E esse princípio é o princípio do desapego. Lança fora a sua ansiedade, sentimentos, lança fora pensamentos que produzem uma série de problemas na sua vida. É época de você descarregar. Amém? Está parado? Está estacionado? Então descarrega aquilo que não serve mais para você continuar a viagem. A igreja vai retomar. Vamos ligar os motores. Vamos ter um tempo de retomada, o retorno. Só que não vem trazendo coisas que está atrapalhando, não. Aproveita essa parada, lança fora, desapega o que não serve e vem com a postura nova de humildade, de quebrantamento para servir a Deus nessa retomada. Eu vou fazer isso, estou fazendo isso e te aconselho a fazer isso com base na palavra de Deus. Não na minha nem no meu testemunho, mas com base em Cristo, em Jesus que é a nossa referência. Amém? Posso também enxergar aqui outra coisa. Que ele se sacrificou. Ele não apenas deixou do direito, abriu mão do direito, da sua glória de ser igual a Deus. Ele não apenas desapegou, mas ele sacrificou. Aleluia. O texto vai dizer assim: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, Jesus não foi mártir. Jesus foi oferta. Jesus não foi um mártir, porque o mártir, eles procuravam para matar e matavam sem ele querer morrer. Jesus não, Jesus se entregou para morrer. Jesus não foi martirizado, ele foi entregue.
Ele foi sacrificado. Ele foi um holocausto. Ele foi uma oferta. O Pai entregou no Calvário Jesus como uma oferta viva. Ele foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a maior oferta do céu pela humanidade caída. Então Jesus se sacrificou, Ele se entregou, Ele se rendeu, Ele quis. Sabe, a palavra, quando diz assim que Ele se fez servo, essa palavra, o escritor traduziu como passar de joelhos em uma porta muito baixa. Deixou todo o poder e toda a sua glória e se ajoelhou, se humilhou sendo servo e entrou por uma porta que só pode entrar de joelhos. Isso é postura de humildade, de algo que vem do Pai como direção, de entender o sacrifício. E Jesus falou assim: olha, eu estou sofrendo, eu estou com dor na minha alma, estou angustiado lá no Getsemane, mas seja feita a tua vontade, estou disposto a me sacrificar por essa causa, a me sacrificar por essa obra. Aleluia, glória a Deus. Ainda bem que Jesus está do nosso lado, ainda bem que Jesus se sacrificou por mim e por você, ainda bem que Jesus morreu por nós naquela cruz, naquele Calvário, se entregou, fez o sacrifício foi aceito, e Ele foi uma oferta de libação, entregue, e esse sacrifício foi perfeito, foi por mim, foi por você, e hoje se temos vida, é porque Ele nos deu vida, com base no sacrifício da cruz, com base no sacrifício do Calvário. Eu tenho vida, você tem vida, nós temos vida abundante em Cristo, porque a Bíblia diz que o diabo, ou seja, o ladrão, veio senão para roubar, matar e destruir, mas a palavra de Deus diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e essa vida foi transferida através de Cristo, do seu sacrifício no Calvário. Oh, glória a Deus! Ainda bem que Ele se entregou, ainda bem que Ele se entregou por mim, porque de mim mesmo eu já estava condenado. Era eu, o condenado era eu, diz a canção. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, porém Ele se sacrificou. A Bíblia diz assim: se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, abnegação, desapego, sacrifício são princípios vistos em Jesus, são atitudes, postura vista em Jesus, que nós devemos atrair para viver uma vida relacional no meio da igreja, no meio do nosso convívio pessoal com as nossas famílias, para termos sucesso como servos de Deus, homens de Deus, entendendo a postura de ser um crente abnegado, um chamado para isso. Deus nos chamou para essa postura, para esse tempo, para fazer isso. Então, irmãos, viva um novo tempo, sem contenda, sem vanglória, por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, mas com base na pessoa de Jesus. Olhe para Cristo, você vai ser iluminado. Olhe para a postura que Ele adotou, olhe para o sentimento que há em Cristo Jesus e tenha o mesmo. Esse é o recado dessa palavra. Olhe para o sentimento de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, como viver cristão, como adotar uma postura de amor fraternal uns pelos outros, olhe para Jesus. Ele era Deus, deixou de ser igual a Deus. Ele tinha toda a glória, adotou a lei do desapego. Ele poderia escapar se ele quisesse do sacrifício, no entanto ele se entregou, sacrificou a si mesmo. E aí tem o resultado prático dessa postura, o resultado prático de se adotar esses sentimentos que houve em Cristo. É a exaltação de Deus, é a glorificação de Deus. E assim como Ele foi exaltado, a igreja de Deus vai ser exaltada. No tempo certo, no tempo certo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará.
E ele diz assim no verso 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E 11, toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, povo de Deus? Amém, igreja de Jesus? Resultado prático de uma conduta cristã nos moldes de Cristo é esse: é a exaltação da parte de Deus. Não tem nada melhor do que ser exaltado por Deus. Não tem nada melhor do que receber a exaltação, a glorificação do próprio Deus. Muitos são exaltados por homens. Isso é glória humana, isso é vanglória. Isso não serve para nós que somos de Deus. Agora, Deus também é Deus que honra. Deus também é Deus que exalta. Humilhe-se primeiro, porque Deus vem vindo com um tempo de exaltação para a sua igreja. Olha, é profético o que eu vou lhe dizer esta noite. É profético. Deus está vendo você se rebaixando. Deus está vendo você adotando um sentimento que houve em Cristo. Deus está vendo você abrindo mão dos seus direitos. Deus está vendo você abrir mão de glória. Deus está vendo você se humilhando. Porque quem se humilha, irmão, jamais será humilhado. Quem se humilha antes, jamais sentirá humilhado por outro. Então se humilhe antes que alguém te humilhe. Foi essa a postura de Jesus. Se você se humilha antes, Deus está vendo essa postura e vem vindo aí um tempo de exaltação da parte de Deus para a igreja no Brasil. Vem vindo um tempo de exaltação, de glória. Deus vai descarregar, Deus vai levantar um tempo agora em que a glória de Deus vai cair sobre a casa dele, sobre o povo dele, que as pessoas não vão conseguir ficar de pé. Vai vir um tempo de exaltação, vai encher de fumaça, a Shekinah, a glória de Deus vai ser tão pesada na casa que nós não poderemos ficar de pé, não vamos conseguir ficar de pé na presença de Deus. Vem vindo um tempo de exaltação, mas é de Deus, não é do homem não, não é glória humana não é status não é stories não é publicação em redes sociais não, é glória divina, é peso de Deus, é um romper de Deus, é céus abertos, é tempo de visitação de Deus. Eu creio nisso. Recebe para a sua vida. Deus quer mudar a sua forma de pensar. Primeiro você se humilha, primeiro você se rebaixa, primeiro você entende, compreende, adota sentimentos que houve em Cristo e começa a se relacionar e por isso na prática com os seus irmãos, no relacionamento interpessoal, porque aí vai vir uma glória pesada, vai vir uma unção forte, vai vir um respaldo do céu, vai vir algo novo, irmão, creia aí, vai vir algo novo. Vem vindo uma nuvem pesada da glória de Deus. Vem vindo algo para encharcar a igreja. Vem vindo uma chuva. Vem vindo uma chuva de Deus.